Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Sara, trabalho na Rede Municipal de Ensino, na Escola Municipal Anne Frank. Vamos trabalhar o componente curricular Ciências, 7º ano. Nós iremos hoje dar continuidade à nossa aula da semana passada. Hoje é a nossa 12ª aula e nós iremos continuar o assunto sobre energia, sobre as transformações de energia. Hoje nós iremos falar algumas curiosidades sobre os combustíveis fósseis, vantagens e desvantagens do uso dos combustíveis fósseis, história das máquinas e a tecnologia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e as novas relações de trabalho. Nós iremos começar a aula de hoje falando mais um pouquinho sobre os combustíveis, tá? Devido à importância e à relação dele com o nosso conteúdo da aula de hoje e da aula anterior. A história dos combustíveis acompanha a evolução da relação do homem com a natureza e a evolução da tecnologia. Essa afirmação pode ser feita uma vez que a evolução dos combustíveis ocorreu em função da busca do ser humano por condições de vida mais confortáveis. Os combustíveis colaboraram bastante para o crescimento tecnológico e operacional da vida humana, desde a Revolução Industrial. No entanto, atualmente, é inevitável não estar atento às grandes desvantagens que o uso dos combustíveis trazem para a humanidade. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens no uso dos combustíveis fósseis. Mas antes disso, vocês podem observar aí as imagens que aparecem para vocês na tela, que mostram o exemplo de uma extração do petróleo, toda a estrutura para se extrair o petróleo, e também uma mina de extração do carvão mineral, para exemplificar esses dois combustíveis fósseis de grande utilidade, de grande serventia para a humanidade. Algumas curiosidades sobre o uso dos combustíveis. O petróleo é a principal fonte energética da era moderna, embora existam esforços governamentais em todo o mundo para diminuir a dependência desse combustível. O petróleo gera diversos produtos, e produtos importantíssimos para vários setores industriais, como a gasolina, o óleo diesel, o GLP, que é um gás utilizado na cozinha, o gás de cozinha, o nafta, a querosene do avião, o plástico, nós usamos na vida, no dia a dia, vários equipamentos, materiais, objetos feitos do plástico, derivado do petróleo, alguns tipos de solventes. O petróleo, desde a Revolução Industrial, é um recurso de extrema necessidade para o funcionamento da economia capitalista mundial. Então, assim, o mundo tem uma dificuldade muito grande, e nunca encontrou, assim, algo que pudesse substituir, em sua totalidade, o uso do petróleo. O carvão mineral teve maior relevância na primeira Revolução Industrial, na primeira fase, sendo o principal recurso dessa época. No entanto, ainda nos dias atuais, ele é muito utilizado, principalmente nas termoelétricas, e ele tem ainda no mundo bastante disponibilidade, muitas jazidas de carvão mineral. O carvão mineral, ele é mais eficiente quando a gente considera a produtividade, mas ele é mais poluente, e ainda tem grandes jazidas, como eu falei anteriormente. E vamos falar agora do gás natural, que é outro combustível fóssil. Ele vem se tornando promissor, nesse mundo, nessa realidade dos combustíveis fósseis. Ele ainda tem uma grande reserva, ele é menos poluente e o custo de produção dele é menor. Apesar, é bom a gente verificar essa informação, apesar da matriz energética brasileira ser considerada uma das mais renováveis do mundo, o uso de combustíveis fósseis ainda é elevado no Brasil. O país ainda depende do uso desses combustíveis fósseis 36%. 36% de sua matriz energética se deve aos combustíveis fósseis. Vocês podem observar na tela de vocês a imagem de uma tabela que traz as vantagens, algumas vantagens e algumas desvantagens do uso dos combustíveis fósseis.
Entre as vantagens, nós temos elevada eficiência energética, quando comparado com outros tipos de energia. Os reservatórios, geralmente, eles têm facilidade de localização, de extração e processamento, e também ele tem um custo-benefício muito melhor comparado com outros tipos de energias alternativas. Mas, por outro lado, nós temos as desvantagens, né? Que são, quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam os seus custos. Também estão relacionados a diversos problemas ambientais, principalmente a poluição e o efeito estufa. E também erros no armazenamento desses combustíveis fósseis, né? Na extração, gera problemas, né? De explosões, gera problemas, né? Ambientais e problemas na saúde humana. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as máquinas. Nós também chegamos a falar das máquinas em uma outra aula, mas nós vamos fazer a relação dessas máquinas com o avanço da tecnologia, né, realizada pela humanidade. Então nós podemos ver aí que as máquinas foram fundamentais para o desenvolvimento da humanidade, mas no princípio elas possuíam baixa eficiência e consumiam muito. Então, ao longo da história, o homem foi desenvolvendo, né, inventando, aperfeiçoando o que já existia para poder, em benefício de si, né, atender às necessidades. As primeiras máquinas que surgiram foram as máquinas térmicas, nós também já falamos sobre elas, capazes de converter energia térmica, calor, em movimento, em energia mecânica. Exemplos de máquinas que nós temos na nossa vida, né, no dia a dia, nós temos os automóveis, a máquina a vapor, a máquina de combustão interna, como principal exemplo os automóveis, né, modernos, refrigeradores, condicionadores de ar, motocicletas, entre outros. Vocês vão observar agora aí na tela de vocês algumas máquinas, né, que surgiram ao longo da história. A primeira que aparece aí é a máquina de Heron, que foi a primeira máquina térmica, mas ela não tinha finalidade prática. Ela foi um brinquedo científico para entretenimento na época. Mas o princípio de funcionamento dessa máquina se aplica a todas as outras máquinas térmicas. Também nós temos aí, né, o primeiro projeto bem sucedido de máquina térmica, né, com utilização prática, né, em benefício do trabalho humano. Nós temos aí a máquina de Thomas Savery, que foi desenvolvida em 1698. Essa máquina, ela servia para drenar a água das minas de carvão, que ficavam constantemente inundadas, e apesar de mais moderna, não possuía eficiência para tal bombeamento. E o terceiro exemplo que aparece aí para vocês é a máquina inventada por Thomas Newcomen, em 1712. Essa máquina é um aperfeiçoamento da máquina de Savery, e essa máquina, ela era mais eficiente, ela evitava explosões e ela tinha capacidade de elevar a água e poderia também elevar cargas, tá? E uma coisa também interessante, só a partir de 1804 é que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção. Um resuminho dos aspectos positivos e também dos aspectos negativos da Revolução Industrial. Os aspectos positivos são transformação da sociedade rural e industrial, desenvolvimento do sistema fabril, utilização de novas energias, mecanização da agricultura e da indústria, desenvolvimento das comunicações, novos meios de transporte e avanços na medicina. Os aspectos negativos são crescimento desordenado das cidades, poluição ambiental, aumento do desemprego, surgimento do consumismo, problemas sociais, condições de subsistência da classe trabalhadora e jornada de trabalho intensa. Diante de todos esses avanços científicos e tecnológicos que a humanidade, né, viveu e vive, nós podemos também comentar e observar como que foi mudando ao longo do tempo as relações de trabalho, como que as profissões mudaram ao longo do tempo. Muitas profissões ficaram obsoletas, já não existem mais. Outras, em pouco tempo, desaparecerá.
e outras surgirão. Então, a tecnologia e as novas relações de trabalho vão ameaçar, atuais profissões. O mundo se transforma e com ele o homem vai mudando também. Desta vez na companhia das máquinas, que são não apenas a causa, mas também agentes ativos dessa transformação. As relações de trabalho mudaram ao longo do tempo e os profissionais precisam constantemente se adaptar às mudanças, buscando cada vez mais uma melhor qualificação. Profissionais como datilógrafos, armadores de boliche, pinos de boliche, acendedores de lâmpadas, despertadores humanos, eram funções essenciais, na verdade, e que ficaram no passado, já não existem mais. O Brasil, apesar de viver um forte crescimento e desenvolvimento industrial, depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade da economia nacional, pois faltam investimentos em pesquisa e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência. Vocês verão a partir de agora um pequeno vídeo que vai mostrar a quarta revolução industrial, que nós vivemos ela, atualmente, e como se dá, as condições de algumas profissões e os avanços tecnológicos sofridos por elas. A quarta revolução industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem. Uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O
Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado TriCoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de 18 mil para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Mais uma aula está chegando ao fim e eu espero que todos fiquem bem, que vocês acessem a plataforma Palmas Homeschool ou peguem o material de vocês nas unidades de ensino e vocês, fiquem bem. Temos um encontro a semana que vem. Tchau, até a próxima semana.